A gente podia falar assim, né? Não, Ah, Júlia, a gente tem que fazer uma coisa engraçada, senão vai ficar paia. isso não é engraçado. So tell me, girl, what you say? That you only meant well, 'cause you did. What you say? A gente vai virar assim e falar oi. É assim? Ou Não é assim? assim. Ah, tá. Tá, eu vou te dar um cutucãozinho aqui, assim, discreto, tá? Oi. Nunca dá certo. Ah, Primeiro ficou bom, então, Coloca o primeiro. é. Obrigada. Oi. A gente tá aqui pra falar de 2 livros novamente. 2. Assassin's Creed E Fogo Morto. meu nome é Júlia. E meu nome é Bárbara. A gente é do terceiro G do Dom Antônio. E a gente tá aqui fazendo esse projeto, que é fazer a resenha de 2 livros que a gente gostou. A gente escolheu pra ler, na verdade. A nossa professora é a Karine. É isso aí, galera. Agora a gente vai falar do livro. O livro Assassin's Creed foi escrito em novembro de 2009. Foi escrito depois do videogame, é claro, por um cara que era fanático pelo seu jogo. Mas esse cara escreveu ele com um pseudônimo, que é Oliver Bolden. É isso, né? Oliver Bolden, que é o pseudônimo de Anton Gill. Por que ele fez o pseudônimo? É porque ele não queria ser reconhecido. Tipo, ele fez uma coisa que é super famosa e não quis ser reconhecido, mas ok. Ele é inglês, mas ele mora em Paris, na França. Gente. Ele usou seu cachorro pra ganhar like. Enfim, o livro começa assim. O personagem principal de Assassin's Creed é Ezio, o cara que aparece na capa. Ele tem, na família dele, ele tem a mãe, o pai e 3 irmãos. Um irmão mais velho, aí tem ele, aí o irmão mais novo e uma irmãzinha mais nova ainda, que é a caçula. E o pai dele era bancário, e ele prestava serviço pro pai dele. Um dia ele foi entregar uns documentos para umas pessoas e levou a tarde inteira, e quando ele voltou pra casa já era de noite. Aí ele chegou lá e tava tudo revirado, tava uma bagunça, tava péssimo. E ele encontrou a mãe dele e a irmã dele num canto chorando muito e elas falaram que os guardas da cidade tinham levado o pai dele e os irmãos dele, menos a menininha, pra serem enforcados porque eles foram acusados de traição ao governo da cidade. E aí ele foi atrás do pai dele, só que ele também estava sendo procurado, então ele teve que escalar, e o pai dele estava numa torre com os irmãos dele, e aí ele teve que escalar uma torre, é uma massa do jeito que conta no livro. Se você quer saber, você vai ter que ler, porque eu não vou descrever isso. E o pai dele fala pra ele que tem como reverter a situação, que tinha uns documentos falando que ele era inocente. E que ele tinha que ir na casa dele de volta, e no escritório do pai dele, e achar uma passagem secreta, e nessa passagem ia ter um baú, que lá ia ter todas as coisas que iam sentar a família dele. E aí ele vai no advogado, mostra os documentos e tudo, e o advogado diz que vai ajudar ele. E ele chega no outro dia, de manhã, e ele já vai diretamente onde que iria acontecer a execução do pai e dos irmãos dele. Só que, chegando lá, ele vai todo feliz, né, pensando que vai dar tudo certo, que ninguém vai morrer, e é isso aí, só na paz. Mas não é exatamente isso que acontece. Ele chega lá e o advogado tá do lado de quem mandou capturar os irmãos e o pai dele. E o advogado não apresenta documento nenhum e não fala sobre nada, e deixa os pais e irmãos dele serem executados. Morrer muito feio. E aí ele vê, além de eles terem sido executados, eles foram executados bem na frente dele. E depois disso, ele fica com muita raiva e com sede de vingança. E ele tenta se vingar, que traiu a família dele. Ele leva a mãe e a irmã para um lugar seguro. Ele conhece várias pessoas que ajudam ele, porque ele encontra alguns mentores e alguns deles são muito importantes na história. A história é real, mundial. Recebe
ajuda do Leonardo da Vinci E do Nicolau Maquiavel. Tem aquela famosa frase: os fins não justificam os meios. Essa frase tá certa? Ou é o meio não justifica o fim? Não sei, deixa assim falando. Se a frase estiver errada, vocês corrigem aí nos comentários. O Nicolau Maquiavel e o Leonardo da Vinci, eles ajudam ele na sobrevivência, ajudam ele a arrumar as armas que o pai dele deixou pra ele. E com isso ele tenta a vingança contra todos os governantes da cidade que traíram a família dele. Se você quer saber se ele realmente conseguiu essa vingança, Ele conseguiu matar todo mundo. te conseguiu matar todo mundo e provar a inocência do seu pai e dos seus irmãos, você precisa ler Esse livro. isso. E depois que você lê o livro, só depois que você lê, você compra o videogame. Beleza? Que é muito bom também. A gente vai falar sobre o Fogo Morto agora e um pouquinho sobre o José Lins do Rio. Não vou falar muito sobre ele porque senão vai estender muito o nosso vídeo e A bibliografia dele é muito grande. A gente não quer isso, né? Pra nosso... A gente não quer um vídeo cansativo, maçante. A gente quer um vídeo leve. Como a brisa. José Lins do Rio nasceu em Pilar, na Paraíba, em 1901. Ele veio de uma família de antigos senhores de engenho. Ele estreou como romancista em 1932 com a obra Menino do Engenho. E foi o Fogo Morto, esse aqui, foi publicado em 1942. E ele morreu em 1957, deixando várias obras para satisfazer e alimentar nosso cérebro. Acho que foram 11. Várias. A história se passa no sertão e o personagem principal da primeira história é o mestre José Amaro. Ele é casado e tem uma filha. E ele sempre coloca tudo que acontece de ruim, ele coloca a culpa na filha dele e na esposa dele. Ele trabalha com couro, fazendo sela de cavalo, e sapato, bolsa e tal. Ele é muito orgulhoso e perdeu vários trabalhos. No livro fala que ele perdeu vários trabalhos por conta do orgulho dele. Como a Júlia disse antes, ele trabalhava muito e por isso ele tinha um aspecto muito cansado e às vezes ele tinha insônia. Então ele ia na estrada andar e os vizinhos dele viam isso e espalharam um boato que ele era um lobisomem. No início, a esposa dele não estava acreditando, mas com alguns acontecimentos ela passa a acreditar. Por exemplo, a filha dele, ela teve convulsão e aí ele espancou a filha dele pra ela melhorar. E depois que ele teve esse ato agressivo, a filha dele a filha dele foi internada, ela ficou doida, ela ficou depressiva, foi internada e depois disso a esposa dele foi embora e largou ele sozinho e a filha internada. E ele, no decorrer da história, quando você lê, mostra que ele respeita muito um capitão, que é um cangaceiro, o Silvínio. E como ele espalharam um boato que ele era lobisomem, levaram ele por tipo uma praça na cidade e falaram que ele era lobisomem. E foi esse capitão que ele respeitava muito que fez isso. Ele era muito orgulhoso, então isso feriu muito, muito o orgulho dele, muito mesmo. E por isso, pela vergonha que ele passou, por sempre ter apoiado uma pessoa, essa pessoa trair ela, ele se mata. Porque tudo que ele tinha no orgulho, o orgulho dele foi massacrado. Mais 2 capítulos além desse que eu contei, que são de mais 2 pessoas diferentes. Uma é do seu Lula, que é um senhor de engenho, e a outra é do Capitão Vitorino, que ele é tipo um Dom Quixote na história, assim. E se fosse você, eu lia, porque ele cai no vestibular. Quer passar na UFMG? Assiste o vídeo. É isso aí. Se você gostou, Deixa um like. grande like, compartilha com os amigos.
veja esse vídeo, porque esse livro Comenta aqui, aqui embaixo o que você achou do nosso vídeo. Se tiver achado ruim, comenta pra gente melhorar. Comenta entendeu? e fala Lê esse livro críticas construtivas. construtivas. E lê esse livro porque ele cai no vestibular. Ok? Quer passar na UFMG? Ler livro abre novas possibilidades Horizontes. na sua vida. A literatura é um mar de sonhos. Curte, compartilha, porque cada like é um pontinho pra gente. Pontinho. Vai. Tchau! Tchau!